A confiança do pastor Fernando, foi meu pastor, para quem não sabe, nós congregamos muitos anos aqui no Jesus de Nazaré, né? Eu me converti na igreja Betel, fiquei alguns anos lá, uns 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos, e Deus me levou para Jesus de Nazaré, e lá eu pude conhecer, já conheci o Fernando, já participava com o Fernando em algumas vigílias e tal, e eu pude ter assim, um convívio bastante íntimo com ele, tal, intenso, né? Eu aprendi muito com ele, né? E eu louvo a Deus, porque Deus ele nos traz pessoas, né, na nossa vida para acrescentar. E eu agradeço. Paulo diz que todas as coisas cooperam e colaboram para o bem, né? Então eu louvo a Deus. E louvo a Deus estar aqui e obrigado mais uma vez. Nosso tema dessa noite é Escola Bíblica Dominical, né? Quem aqui já participou de Escola Bíblica? Com certeza a maior parte dos convertidos já participaram. Eu, como nasci numa batista, não só eu participei, como os meus filhos participaram, né? Eu tenho um menino de 33, um de 34, 35, uma menina que vai fazer agora 37 já. Os 3 estão na presença de Deus. O Felipe e o Júlio pregam na igreja comigo lá, eles são meus colaboradores e foram criados dentro da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é um ministério dentro da igreja essencial, fundamental, não é? E todos que fizeram parte de uma escola bíblica, com certeza, tem uma base, né? Uma consistência, uma solidez maior na igreja, né? E são mais alicerçados na palavra de Deus, porque a escola bíblica, de uma certa forma, ela é um discipuladão, né? Onde você instrui os novos convertidos, tá? Então eu quero falar aqui, e eu já adianto, não é nossa realidade, tá? Esse modelo que essa teologia traz, por quê? Porque é muito exigente em relação aos profissionais, né? A todos envolvidos numa escola bíblica. Se você for ver, necessita de 10, 12 pessoas para você formar uma escola bíblica. Então, numa igreja de bairro, numa igreja pequena, nem na minha, que é um pouco maior, não é? Não seria capaz de eu implantar tudo que está aqui. Mas, tudo que está aqui tem um fundamento bíblico, não é? Para que a escola ela ocorra de uma forma compensatória, que venha de fato fazer diferença na vida das pessoas. Porque, como eu disse, você pode participar de 50 e poucos sermão no ano, que é quantos domingos nós temos por ano? 52? Você pode participar de 52 sermão e eu duvido que você vai ter uma raiz, entendeu? Porque a pregação ela é diferente do ensino. O ensino é gradual, não é? O ensino ele é avaliado, a matéria que é dada, e se começa com leitinho, se começa, né, com a papinha, não é verdade? Diferente de um sermão, que às vezes um sermão, um camarada lá, ele compartilha uma palavra e você não tem nem noção, às vezes, do que ele está falando, porque você não tem uma base sólida, uma base bíblica para entender o que ele está compartilhando, tá? Então nós entendemos o que? Dentro do ministério que o Senhor estabeleceu, e essa parte é dada à segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, nós observamos que lá no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, o Senhor, ele distribui os 5 ministérios. E nós temos que entender isso. Uma igreja ela é formada por esses 5 ministérios. E quem dá não é Pai, não é o Espírito Santo. É o próprio Senhor Jesus quem estabelece os 5 ministérios. Não é? A ele foi dada essa responsabilidade. Não é? Assim como foi dada a responsabilidade para o Espírito Santo de Deus distribuir os dons. Não é? Então nós entendemos que cada pessoa da Trindade tem uma responsabilidade diferente dentro, né, da Trindade. E nós observamos o que? Eu até coloquei aqui para nós lermos. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então, dentro desses 5 ministérios, tá, que você pode estabelecer da seguinte maneira: mestre, aquele que vai fundo, ok? Esse é responsável dentro da igreja para a palavra de ensino, para aquela palavra de profundidade e revelação. Depois nós temos o pastor, é o 2º ministério, casado com a igreja. Depois nós temos o evangelista, aquele que chega primeiro, ok? Antes de abrir uma igreja, o evangelista chega, evangeliza, abre uma congregação e assim por diante. Depois vem o profeta, ok? Aquele que é o canal de Deus, que fala da igreja usando, né, a autoridade que Deus lhe deu. E por último, o apostolado, que é aquele que toca em todos os outros ministérios, ok? Então é fácil você entender isso. E dentro desse contexto, a escola bíblica, ela está inserida no ministério de mestre. Agora nós precisamos observar que dentro desse contexto de mestre, de ensino, de escola bíblica, o propósito fundamental da escola bíblica é preparar o homem, é preparar a mulher, para que não seja levado por qualquer vento de doutrina, não é? Quando você tem uma base, você tem uma estrutura alicerçada na palavra de Deus, você não fica correndo atrás de profeta, atrás disso, daquilo, igreja para igreja, não. Você entende que você tem um ministério ali, foi ali que Deus te plantou, e é ali que Deus vai fazer você crescer. Você entende? Então precisamos compreender isso. E o propósito principal da escola bíblica é atender à grande comissão. Quando falamos da grande comissão, nós precisamos entender que existe um ide. Nós observamos esse ide em Mateus capítulo 28. Não é? Jesus já ressuscitado, ele deixa um comando para os seus discípulos, não é? Ide pregai o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Isso é uma ordem, não é? Que o Senhor estabeleceu para a igreja. Essa mesma ordem nós observamos também no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas, no capítulo 10. Às vezes nós não entendemos, achamos que Jesus preparou apenas 12 discípulos, mas na verdade ele não preparou só 12. Lá em Lucas capítulo 10, todo o contexto, você vai entender que ele preparou muitos discípulos. Só no capítulo 10, verso 1, ele envia 70, de 2 em 2, não é? Ele estabelece no verso 19 do capítulo 10 de Lucas, uma outorga aos seus discípulos. Ele dá a autoridade, olha, eu não vou, mas eis que vos dou a autoridade para pisar em serpente e escorpião e todo o poder do inferno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então ele prepara, não deixa de ser Deus, né? Jesus, na pessoa humana, ele prepara não só 12 discípulos, ele prepara muitos discípulos, não é? Outra referência acerca disso é no capítulo 6 do Evangelho de João, lá no final, quando ele pergunta para Pedro, né? Queres tu também me abandonar? Porque a palavra de Jesus era dura, e muitos discípulos o abandonaram. Então nós conhecemos bem esse versículo, o próprio Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Não é verdade? Então, nós precisamos ampliar um pouco a nossa mente em relação aos discípulos que Jesus preparou. Claro que os 12 caminhavam com ele, né? Viveram dia e noite com ele durante o ministério dele de 3 anos e pouco. Amém? Então nós entendemos que a escola bíblica, ela tem que preparar o cidadão, a cidadã, para exercer a grande comissão.
Sem fazer isso não tem sentido a escola bíblica. Não adianta você estar aqui aprendendo teologia, se formar da teologia, aprender todos os temas que a teologia oferece, e você não ganha alma, você não evangeliza ninguém, você não discipula ninguém, não é? Então nós entendemos que quando Deus estabelece situações dentro da igreja em relação a ministérios, é para que eles sejam exercidos com uma finalidade específica. E a escola bíblica, dentro desse estudo que nós vamos compartilhar aqui, nos dá todo o entendimento acerca de como formar uma escola bíblica estruturada, não é? Então nós entendemos aqui alguns temas que nós vamos compartilhar aqui. A primeira é organização administrativa, né? A estrutura bíblica, a estrutura viva que é formada uma escola bíblica. Como eu disse, às vezes não é a realidade de muita, não é nem a minha realidade lá da nossa igreja, não é. Mas esse é o caminho correto, não é? Para que você tenha uma escola bem estruturada. Então vamos considerar que amanhã você esteja dirigindo uma congregação, né? Saia vários pastores daqui. Você vai ter esse estudo e você vai entender que pelo menos uma pessoa tem que fazer parte dessa escola bíblica, que é o professor, não é verdade? Existem outras funções aqui designadas, mas pelo menos você tem uma boa ideia. A segunda coisa é como se dá a organização, programação da estrutura pedagógica, não é? Tanto de professor como de aluno, tá? Existe esse cuidado, que você precisa saber que matéria que você vai começar a dar na escola bíblica. Não é qualquer coisa. Você tem que entender o nível de conhecimento da classe, porque às vezes tem lá pessoas que é convertido há anos e tem pessoas que se converteu naquele mês, há 2, 3 meses. Dependendo da matéria que você vai dar, você vai trazer uma confusão no coração daqueles novos conversos, né? Então você tem que conscientizar disso, fazendo uma prova, por exemplo, uma prova de avaliação, antes de iniciar a escola bíblica. Você fazendo isso, você vai ter, né, uma noção de como que está, né, pelo menos com 10 perguntas básicas, simples, que qualquer crente saberia, né? Você começa então a entender o nível, né, de maturidade, de conhecimento que aquela classe tem. Isso é muito importante. Outra coisa, a importância do currículo da escola dominical, a escolha das matérias. Não, vamos começar agora com Apocalipse, vamos falar dos cavalos aí. É um exagero, né? Para que você vai ensinar isso na escola bíblica? Né? Comece dos evangelhos, não é? Então existe uma sensibilidade, por isso que tem que ter uma pessoa que tem um certo conhecimento pedagógico para saber o que ministrar numa escola bíblica. Porque ao invés de você trazer ensino e trazer maturidade para a igreja, você vai trazer muito problema, muita confusão, muita gente vai ficar sem entender, né? Porque o tema é difícil, né? Então, eu costumo dizer que todos que ensinam, você não deve ensinar aquilo que você acha que é certo. Você deve ensinar o que a Bíblia dá como certeza. A sua opinião pessoal acerca de determinados assuntos, você não deve nem colocar em pauta para ministrar, muito menos em pregação, porque isso traz confusão. Amém, pessoal? Amém. Porque às vezes tem pessoas que compartilham, por exemplo, a criança quando morre vai para o céu. Isso é uma polêmica. Capítulo 6 de Gênesis, aqueles gigantes eram filhos de anjos com mulheres humanas. É outra polêmica. Existe uma doutrina que aposta nisso. E isso traz o quê? Confusão em vez de ensino. Então você tem que ter muito cuidado naquilo que será ministrado na sua escola bíblica, não é? Para que você não caia nessas redes perigosas aí, tá? A opinião pessoal é pessoal. Se a Bíblia não te dá uma certeza acerca daquilo que você está compartilhando, não compartilhe. É muito perigoso, tá? Outro tema é o método de ensino. Que tipo de ensino eu vou estabelecer? Existem vários tipos aqui que nós vamos compartilhar. E vamos entender que avaliação e procedimento é necessário e deve ocorrer. O que quer dizer? As provas.
é necessário você, de tempo em tempo, você fazer uma provinha, para ver como que o pessoal está saindo, se estão aprendendo, se não estão aprendendo. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante, tá? Então, essa organização administrativa da escola bíblica, tá? É fundamental, tá bom? Eu vou ter que apertar um pouco, né? Porque é muita coisa que a gente tem aqui compartilhar, tá? E eu vou tentar fazer vocês entenderem. A escola dominical, ela em muitos países do mundo, tem encaminhado mais pessoas no caminho para o céu do que qualquer outra agência da igreja. Isso é verdade. Quando a escola bíblica, ela tem, o tema que nós estamos compartilhando agora, tá? É organização administrativa e estrutura viva, tá? É o primeiro tópico aí, tá? No capítulo 1 aí, ok? É claro que é uma realidade. Quando a igreja, ela aposta no ensino da grande comissão. Querido, sabe por que você está aqui? Você está aqui porque você foi alcançado por alguém. Não é? Aquela pessoa que te alcançou, ela tinha entendimento da grande comissão, do ID, do pregar o evangelho, não é? Trazendo, discipulando, preparando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele exerceu da grande comissão. Agora, se isso não for ensinado na igreja, você não aprende. Você não vai conseguir desenvolver isso. Você vai ser um crente improdutivo dentro da igreja. O Senhor não nos chamou para estarmos sentados num banco. Você sabia disso? Em nenhum lugar do Novo Testamento você encontra que um crente ele tem que ficar sentado esperando a chuva vir. Em nenhum. Nós fomos chamados para ser discípulos. Se você entender um pouco esse propósito, você vai se assustar. Quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 15, a partir do verso 16, a palavra do Senhor diz: não foi vós que escolhestes a mim. O próprio Senhor Jesus está dizendo: foi eu que te escolhi e te nomeei para ir, não é? E pregar o meu evangelho. Entendeu? Então, veja bem, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vá e dê fruto, não é? Vos designei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, vírgula, segunda parte do versículo, a fim de que tudo que você pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. Então existe uma promessa de que quando nós atendemos a esse chamado da grande comissão, não é? Nós vamos ter o céu aberto. Tudo que pedirmos, o Senhor irá nos ouvir, nos atender, não é? E muitas vezes nós varamos o ano e não ganhamos ninguém. E isso é muito perigoso, porque a igreja, ela é um organismo vivo. Ela está estabelecida para que haja crescimento. A alegria da igreja é quando nós entramos na igreja e vemos um monte de visitantes pela primeira vez aceitando Jesus, se alegrando no louvor, chorando na pregação. Essa é a alegria nossa da igreja, né? Pode reparar isso. E tudo isso está ligado diretamente com a escola bíblica. Agora, se você não tem entendimento do que é a grande comissão, alguma coisa está errada na escolha das matérias. Ok, pessoal? Então nós precisamos entender isso. Sendo assim, entendemos que a igreja é uma instituição divina, com a missão de levar a mensagem do Evangelho, batizar os que creem e ensinar a palavra de Deus indistintamente a todos, não é? Essa seria, é óbvio, a nossa segunda opção. Não podemos esquecer que, paralelo a isso, veja bem, existe uma sala de nova criatura. Eu não posso colocar um novo converso, uma pessoa que aceitou Jesus, ou várias ali daquele mês, daqueles 2 meses, numa classe de escola bíblica, onde está sendo ministrado um tema ali para aquele pessoal que já são crente. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ter uma segunda sala para ministrar o plano de salvação para aquela pessoa, que é o discipulado bíblico, preparando aquela pessoa para um batismo. Porque muitas vezes a pessoa se batiza
e não tem entendimento porque foi batizado. Pastor Júlio, seria como dar feijoada para uma criança, né? Exatamente. Agora, você quer ver o mais perigoso? Uma pessoa se converteu. Ah, já aceitou Jesus, o Espírito Santo vai fazer a obra. Vai não. Você pega um bebê lindo que nasceu, coloca debaixo de uma árvore frondosa, uma sombra deliciosa, e coloca lá 10 numa madeira fresquinha e vira as costas e vai embora. Tem chance? O novo converso não tem chance. Está entendendo? Então existe um programa dentro da igreja. A escola bíblica, ela pode preparar discípulos para atender essas pessoas que aceitaram a Cristo. Sabe por que a igreja no Brasil não explode no mundo? Por falta de discipulado 1 a 1. Entende? Quando o pastor Fernando disse que nós estamos inseridos num modelo, não é uma doutrina nova e nós não estamos estreando absolutamente nada. Pelo contrário, nós voltamos lá em Atos 2. Quando nós lemos Atos 2 dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o quê? A igreja primitiva. A igreja que congregava nas casas, que tinha tudo em comum, oravam, se alegravam, é aquilo. Entende? Hoje eu recebi um relatório que nós fizemos na segunda semana. Nós temos só 6 células esse mês. Agora que nós vamos começar a abrir as demais. O pessoal está preparando as casas e tal. Mas em 6 células, nós tivemos uma frequência de 136 pessoas. Dá para acreditar nisso? Não é? E quando um novo converso chega, já tem um líder que já abraça, já pega o telefone, né? Amanhã já manda uma mensagem, no domingo, e aí, tudo bem? Vamos para a igreja, eu passo aí, te pego e tal. Sabe como é que é? Você pegou o bebê que aceitou Jesus e está carregando o bebê. Você vai ter que suportar algumas coisas do bebê. O bebê faz cocô, o bebê vomita, o bebê chora, o bebê resmunga, não é? Quem é mãe sabe, quem é pai sabe, não é? Assim é o crente novo convertido, é problemático, mas você tem que ser o discipulador dele. E tem coisas que a escola bíblica não vai ensinar. Tem coisas que o discipulado, lá na classe de nova criatura para batizar, não vai poder ensinar. Porque às vezes é um particular que você quer desabafar com aquele. Então o discipulador é fundamental. Eu tenho um discipulador. Ele é discípulo do pastor Abe Uber. Ele mora em Vitória. Ele tem uma congregação. Ele pegou todo o estado de Vitória. Faz 11 meses que ele está lá. Já está com uma igreja com mais de 100 pessoas. Começou do zero. Do zero. Ele e a família dele. Entende? Ele é meu discipulador. Você acha que eu não choro para ele? Até hoje eu sou discipulado. Porque até hoje eu tenho conflitos. Até hoje eu tenho problemas que às vezes eu não sei solucionar. Não é? Ah, mas eu já sou crente há 25 anos. E daí? Então nós necessitamos de um cuidado. Uma segunda opinião, ela é sempre importante. Então na escola bíblica nós podemos trabalhar com diversas estratégias. Né? Quem falou que célula é do diabo, né? Então tem que ir lá em Atos para aprender o que é a igreja primitiva. Porque célula não é do diabo. Célula é um meio, é uma estratégia sobrenatural para você ganhar pessoas. Porque a igreja, ela sai das 4 paredes. Agora é óbvio, todos os líderes que ministram nessa célula, que são os líderes dessas células, eles passaram por uma escola bíblica. Essa escola bíblica dentro da igreja, ela chama CBL, né? Curso Básico para Liderança. Por quê? Porque é uma pessoa que já conhece a Bíblia, que já tem uma noção, e ele vai então aprender, ele vai ter a noção qual seria a função dele como um líder de célula. Amém? Então ele vai fazer segundo o que manda a Bíblia, não segundo o que ele quer fazer. Não, existe um protocolo a seguir. Tá? Não é nada engessado, é algo que realmente funciona. Porque se cada um fizer aquilo que acha que deve fazer, você não vai ter um resultado positivo. Se você estabelece na sua equipe, por exemplo, uma equipe de venda, uma estratégia de venda, um desconto, olha, pode chegar até tanto, não é? Aquele camarada, aquele vendedor não pode chegar e dar mais desconto, ou aplicar uma estratégia diferente.
Amém, pessoal? Amém. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma equipe, nós temos, tudo é em comum acordo. Então, treina-se a pessoa dentro do CBL, dessa classe, ele passa por 4 matérias. Ele passa por escatologia, nós ministramos a escatologia, que é o básico, como que a Bíblia foi formada. Eu acho que vocês já passaram por isso aqui, né? Como que foi, o que é a Septuaginta, né? O que são os livros canônicos, o que são os inspirados, a pessoa vai ter essa noção. Ele passa por um curso chamado Lealdade e Deslealdade. Ele vai entender que a lealdade é fundamental para se relacionar com as pessoas. Sem lealdade não existe, não funciona. Para quem não leu esse livro, compre esse livro, o pastor Fernando pode trazer para você. É fundamental você ler esse livro. Você vai ver o quanto você é desleal. E nós temos esse livro apostilado, em resumo, né, que eu fiz, eu e minha esposa, nós ministramos esse curso. Depois nós ministramos o discipulado fácil, é treinar a pessoa para cuidar de alguém. Como que eu cuido de alguém? Eu escuto o meu discípulo dizer que ele tem um problema íntimo e eu vou conto para todo mundo? De jeito nenhum, de forma nenhuma. Amém, pessoal? Amém. Pois não. Esse é o nome do livro que o senhor falou. Lealdade e deslealdade. O Fernando conhece. Então o que acontece? Quando eu sou um discipulador, eu tenho que ter critério. Eu não posso abrir minha boca nem para minha esposa acerca de um problema dele. Apesar que a minha esposa, com certeza, vai estar discipulando, a sua esposa? Vai estar discipulando a esposa dele. E quando ele conta algo para mim, eu falo, eu posso contar para minha esposa? O que eu estou querendo dizer? A minha esposa vai tocar nesse assunto com ela. Eu posso? Se ele falar não, acabou. Então, o discipulado fácil é um curso que nós damos na escola bíblica para trazer uma certa responsabilidade sobre o líder. Você não pode compartilhar absolutamente nada do seu discípulo, a não ser que ele queira. Amém? Amém. E depois nós temos o TLC, que é o treinamento de líderes de célula. Como que é a estratégia de ganhar a pessoa, de receber na célula, né, de fazer isso aí depois. Essa comunhão é fundamental, né? Como que eu me relaciono? Eu prego o que pregou no domingo, eu dou um esboço na terça-feira para eles ministrarem na quarta ou quinta, que é a célula. Esse esboço é do que eu preguei no domingo. Amém? Então ele não vai pregar de novo, mas ele vai compartilhar e pegar opinião. O que faz? Ele começa a tirar a timidez do grupo de célula dele. Às vezes tem uma pessoa lá pela primeira, segunda vez, né? E ele começa então, o que você acha? O pastor falou isso, eu até concordo. Eu acho isso, você concorda? Então as pessoas começam, amém? Por quê? Porque é um líder treinado, participou da escola bíblica. Vocês estão entendendo? Então tudo isso faz parte de uma escola bíblica. É uma dúvida, né, pastor Júlio? Que às vezes teve na mensagem e esclarecida. Com certeza. E outra, teoricamente você compartilha de novo aquilo que foi pregado. Eu preguei, não nesse domingo, eu preguei no domingo retrasado, capítulo 35 de Gênesis, verso 1. Né? E Deus falou com Jacó: levanta-te, vai até Betel, faz morada ali e levanta um altar. Foi 4 ordens que Deus deu para Jacó, certo? Muita gente foi renovada com essa palavra, porque Jacó não estava prostrado fisicamente, ele estava espiritualmente prostrado. E hoje nós encontramos, depois da pandemia, muita gente derrubada. Então foi um chororô, foi um renovo. Então na quarta-feira todo mundo quis falar um pouco. Entende? Então isso que, por quê? Porque tem um líder lá que entendeu a lição, que entendeu o ID, porque tudo está relacionado à grande comissão. Uma célula que é aberta em qualquer bairro é a grande comissão que está sendo estabelecida lá. E esse é o resultado de uma boa escola bíblica. Amém, pessoal? Amém. Precisamos ser frutíferos. Esse é o grande segredo, tá? Aqui está, né, os objetivos da escola dominical. Grande comissão.